Olá pessoal, bom dia a todos, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje do Centro Espírita Vovô Nestor, onde a gente vai aproveitar nossa manhã de domingo de hoje para falarmos um pouco do Evangelho, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa do Cristo, que tem o objetivo único de nos transformar. E sempre é bom quando a gente aprende junto, quando a gente aprende junto das pessoas que nós temos carinho, é a melhor forma que nós temos de aprender. Então o objetivo nosso hoje aqui é da gente trabalhar uma parábola. O título da palestra é Qual o seu talento? Na questão de que nós possamos olhar para dentro de nós e entendermos qual que é o talento que nós temos, o que existe dentro de nós de bom. Será que nós estamos multiplicando o nosso talento? Ou será que nós estamos escondendo o nosso talento? Então, eu convido a todos vocês para que nós possamos fazer essa excursão por essa parábola maravilhosa que Jesus contou e a gente poder buscar dentro da gente tudo aquilo que é necessário para trazer essa parábola para os dias de hoje. Porque não adianta a gente tentar entender uma parábola com a cabeça de um brasileiro de 2020. A gente precisa entender a parábola com a cabeça de um judeu da primeira metade do século I. Porque quando Jesus falou, ele usou termos, ele usou a base do conhecimento que os judeus tinham na época. Então muitas coisas podem se perder se a gente não tiver o conhecimento dessa cultura judaica. Então a gente faz esse trabalho de mesclar o conhecimento da cultura judaica com o Evangelho segundo o Espiritismo e com o Evangelho de Jesus, com a Bíblia. Então, certa vez eu sempre conto essa história, certa vez um amigo perguntou se o Evangelho segundo o Espiritismo era a Bíblia dos Espíritas. Eu falei para ele que não, que a Bíblia dos Espíritas era a mesma que os católicos, que os evangélicos usavam, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo é só uma compilação das principais passagens de cunho moral de Jesus que Kardec compilou através das instruções dos Espíritos. Então, na verdade, o que a gente encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, referências a Mateus, a Marcos, a João, a Lucas, nós vamos ter também na Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar, a tradução da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Haroldo, né, da tradução do Novo Testamento, qualquer uma delas a gente vai encontrar. Então, o que nós vamos trabalhar hoje é uma parábola que está lá em Mateus. Esta parábola conta a respeito de um senhor que deixou um trabalho, deixou um serviço para cada um dos seus servidores. Mas antes da gente poder falar um pouco da parábola, né, a gente vai entender quem é o locutor dessa parábola. Jesus nos conta a parábola. E às vezes nós acabamos na correria, nós acabamos esquecendo de entender, na visão espírita, o que é e o que representa Jesus, o Cristo, para nós. Então, apenas fazendo uma relação, nós vamos ver, por exemplo, nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, que Jesus é o Filho de Deus, principalmente na igreja católica, que Jesus é o Filho de Deus e que ele já foi criado perfeito, da forma que foi criado e enviado para nós, né, como sendo um santo. A visão que a doutrina espírita traz de Jesus já muda completamente isso. Então a gente entende que Jesus não é Deus. Na verdade, para a igreja católica, Jesus é Deus. Então, para a gente, Jesus, ele é um irmão nosso mais velho. Então, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito superior que chegou no ponto em que ele está de evolução moral porque ele galgou os degraus para poder chegar até lá. Então, ele não chegou simplesmente porque ele foi criado perfeito, né? E foi colocado para a gente para podermos seguir o seu exemplo. Senão a gente pode falar assim, poxa, mas se eu fui criado, né, da forma que eu fui criado, sem o conhecimento que Jesus tem,
e Jesus foi criado já evoluído, então Deus não é justo. Por que ele criou Jesus evoluído e não me criou evoluído? Criou eu ainda como um monte de situações para que eu consiga trabalhar, um monte de defeitos. Então Jesus foi criado exatamente da mesma forma que nós. Só que tem um porém. A doutrina espírita nos fala que ele foi criado muito tempo antes de nós e que ele não é o único. Ele não é o único espírito nessa situação de evolução intelecto-moral. Ele é um dos espíritos que atingiu a perfeição, segundo a nossa forma de compreensão. Então, ele é um Cristo. A palavra Cristo vem do grego, né? Christos, que significa o ungido, o enviado, o escolhido. Então, Jesus, ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus. E por que a palavra ungido? Porque na época de Jesus, quando um mestre era escolhido, quando algum profeta era escolhido ou se autoproclamava, ele era ungido na testa com óleo quente, né? Então esquentava-se o óleo, o azeite, e colocava ele na testa, ungindo-o. Então a unção é muito usada até hoje em outras religiões. Na verdade é isso, é ungir aquele profeta, aquele mestre, para que ele possa fazer o seu trabalho, né? Então Jesus não é um ungido, Jesus é o ungido. É o maior espírito que nós temos notícia de evolução moral que passou pelo nosso planeta. E segundo os espíritos, a gente vai fazer uma continha rápida, né? A Terra foi criada, segundo a ciência, em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Quando a Terra foi criada, Jesus já era um Cristo. Jesus já era um espírito de luz. Então ele tem pelo menos 4 bilhões e meio de anos na nossa frente de experiência. Então você imagina, né? Vamos imaginar que a gente, segundo a ciência também, a vida aqui na Terra, a vida humana, né? A vida como nós conhecemos do homem, existe em torno de 25 mil anos. Vamos imaginar que nós temos essa idade. Nós temos 25 mil anos. Vamos imaginar isso. A gente não tem ideia certamente de quanto nós temos de idade espiritual, mas vamos imaginar que seja 25 mil anos. O Cristo tem 4,5 bilhões de anos na frente. Porque quando o planeta foi criado, ele já era um Cristo. Então, quando o planeta foi criado, Deus chegou para Jesus, para o Cristo, e falou: olha, eu tenho um trabalho para você. Você ser o responsável pela evolução moral, intelecto-moral, de um pessoalzinho, de um planeta que eu acabei de criar. Então esse é o planeta, era a Terra. Deus proveu a Jesus o fluido cósmico universal. Jesus trabalhou esse fluido para poder condensar no nosso planeta. Trabalhou em todas as eras da evolução do nosso planeta, até o momento em que chegou que ele pôde encarnar em nosso mundo. Ele veio, encarnou em nosso planeta, da mesma forma como todos os outros espíritos encarnam. Ele encarnou no nosso planeta, teve um corpo de carne como nós temos. A diferença era o seu espírito, né? a sua evolução moral. Mas o corpo de carne foi igualzinho ao nosso. E ele veio nos ensinar. E qual que é o objetivo principal do Cristo? Fazer com que nós consigamos passar do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E daí para frente a gente conseguir a nossa evolução. Então Jesus veio 2000 anos antes do processo de transição planetária para nos dizer, para nos preparar, para falar o que era preciso para a gente poder passar para essa nova fase. Então Jesus funciona como um grande consultor que vem trazer um conhecimento prévio, porque ele já passou por isso, porque ele foi criado como a gente, simples e ignorante no sentido de ignorar as coisas, e foi se evoluindo, passando pelas fases dos planetas. Ele foi, provavelmente, a sua transição aconteceu em outros orbes, em outros planetas, e a gente vai encontrar um espírito já num estado de perfeição que a gente não tem ideia quando ele encarnou no planeta. E ele continua sendo esse espírito. O que são 2000 anos para quem já esperou 4,5 bilhões para poder chegar? Então ele esteve com a gente e está com a gente em todas as fases. Agora, o momento que ele veio num momento da história, num momento cultural de um povo
ele veio especialmente no povo hebreu, porque esse povo era o povo que tinha a crença do Deus único. Os outros povos tinham crença de múltiplos deuses, né? Ou eram povos pagãos que não tinham crenças em nada. Então ele veio no povo judeu porque esse povo tinha a crença do Deus único. E Jesus precisava dessa crença do Deus único para poder dar continuidade. E foi o que ele fez. Ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim para que ela se cumpra. Então ele veio cumprir toda a lei que Moisés havia preparado, o caminho que Moisés havia preparado. Ele veio para trazer uma revolução espiritual, uma revolução do amor. Então esse é o espírito que nós estamos falando. Esse é o espírito que nos trouxe as parábolas, que nos trouxe o conhecimento. É desse espírito que nós estamos falando. Então, só para a gente situar Jesus como sendo um irmão mais velho nosso, um espírito criado por Deus, filho de Deus, e que passou por todos os estágios de evolução e agora vem com uma tarefa, com uma missão grandiosa de fazer com que nós possamos evoluir. Se são quase 7 bilhões e meio encarnados, imagina quantos desencarnados não tem. Imagina por quantos espíritos ele não é responsável pelo processo de evolução. Imagina você ser responsável pelo processo de evolução de bilhões de almas. Não é uma tarefa para muita gente, né? São poucos que têm essa tarefa. Jesus é um que a gente conhece que tem essa tarefa. Então, quando ele traz essa parábola, a parábola dos talentos, ele está falando da nossa capacidade e do que Deus nos deu. Então parece estranho, né? Mas Deus, o que Deus nos deu? A gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 25, dos itens 14 a 30. A gente vai ver o seguinte, eu vou ler para vocês a parábola para a gente poder se inteirar. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Passado longo tempo, o senhor daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos. Ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe então o Senhor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O Senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e que colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á a mesma que o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. O final é bem pesado, né? Só que é importante a gente entender a estrutura disso tudo. Jesus falava para judeus, o conhecimento que ele envolveu nessa parábola tem a ver com os judeus, então nós precisamos trazer isso, né? Desvestir isso. Para começar, o que é talento?
né? Talento era uma moeda da época. Era a moeda utilizada pelos judeus na época. Então não é, o talento como nós entendemos, tem um talento para pintura, tem um talento para música. Assim, a ideia é o talento dinheiro. Por quê? Porque para os judeus a questão do dinheiro é muito forte. Então eles iam entender melhor se Jesus usasse uma coisa que para eles faz muito sentido. Né? Então Jesus usou o talento. E por, né, uma forma maravilhosa, o nome da moeda nos transformou hoje em coisas que nós temos para o nosso espírito, são os talentos que nós temos. Então casou-se o nome, vamos dizer assim. Então esse senhor, ele foi viajar. Então imagina o seguinte, na época de Jesus, haviam os senhores e haviam os servos. E também haviam os escravos. Né? Os escravos, eles eram tratados de uma maneira diferente dos servos. Né? Os escravos, eles recebiam apenas para comer e trabalhavam para os seus senhores. Os servos já tinham uma relação mais de confiança. Então, nesse caso aqui, o senhor foi viajar para fora do país. Ele estava no país, estava naquela região, foi viajar para fora do país, e aí ele pegou os seus bens e deixou na mão dos seus servos. Olha que interessante, né? Que relação de confiança que esse senhor tem com esses servos, porque ele deixou na mão deles o que ele tinha, os seus bens. Agora, que relação é essa, né, que Jesus está fazendo do Senhor que deixa os seus bens para os seus servos? Vamos imaginar o seguinte: qual o objetivo de Jesus no nosso planeta? É fazer com que nós cresçamos, que nós possamos evoluir espiritualmente, para que nós possamos passar pela grande transição planetária que está por vir. E depois possamos, né, galgar mais degraus mais altos. Aprendermos com ele a lei do amor para evoluir. Então ele vai nos ensinar a lei do amor. Então, na verdade, o que Jesus está colocando nesse momento é que o Senhor, vamos imaginar que esse Senhor seja Deus, ou seja o próprio Cristo, está deixando na mão de nós, os seus servos, todos os seus bens. Então, todas as capacidades que ele tem de fazer com que o próximo possa crescer espiritualmente, que os espíritos possam crescer espiritualmente, ele divide conosco. Ele deixa os seus bens espirituais nas nossas mãos. Olha que responsabilidade que nós temos. Os bens espirituais vão ser colocados em nossas mãos. E aí ele fala que é dado para os servos de acordo com a sua capacidade. Então ele chamou o primeiro e deu 5 talentos para ele. Chamou o segundo, deu 2 talentos para ele. Chamou o terceiro, deu 1 talento para ele. E partiu. Então nessa primeira parte, nós estamos vendo a espiritualidade superior, Deus, ou então Jesus, que é o representante de Deus no nosso planeta, colocando os seus bens, colocando as suas capacidades espirituais nas nossas mãos, para que nós possamos tomar conta. Ou seja, a gente não fala que nós somos trabalhadores da seara do Cristo. Porque todo aquele que quiser trabalhar na seara do Cristo. O que é trabalhar na seara do Cristo? É nós recebermos esses talentos. E cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Então, além de nós termos o nosso processo de recuperação dos erros que cometemos no passado, nós ainda recebemos esses talentos para que possamos nos melhorar e com isso auxiliar na melhora dos outros. O primeiro servo pegou os 5 talentos que ele recebeu e ganhou mais 5. Então ele multiplica os talentos que ele havia recebido. Então com o que ele recebe, ele multiplica. O que recebeu 2 talentos também multiplicou. Ganhou mais 2 talentos. O que recebeu só 1 talento ficou com medo. Ficou com medo de perder esse talento. Então o que ele fez? Fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro lá dentro e guardou. Quando o Senhor voltar, eu restituo ele do talento. Ou seja,
que esse servo que recebeu um talento fez? A gente costuma brincar, né? É o famoso sabonete, né? Ele sabonetou, ou seja, você tenta pegar o sabonete na mão, ele vai escorregando. Então ele escorregou pelos caminhos ali para não ter responsabilidade. Para não se responsabilizar. Falou, o quê? Eu vou me responsabilizar e perder o talento que eu recebi? Eu vou guardar para mim. Eu vou esconder o meu talento. Eu vou esconder essa capacidade que eu recebi, que depois eu vou devolver do jeito que ele me mandou. Agora pensa no seguinte. Pensa nos talentos como sendo as capacidades divinas que nós, enquanto espíritos, recebemos. Então imagina que eu venho com uma capacidade. Por exemplo, eu vim com o talento da música, por exemplo. E aí, esse talento que eu recebo da música é para que eu faça com que as pessoas, com o meu próximo, possa se transformar espiritualmente para melhor através dessa minha faculdade musical. Aí eu venho, encarno e eu tenho aquela vontade de fazer isso. Olha só, não estou dizendo de fazer sucesso musical, popstar, não. Você veio com uma capacidade para ajudar os outros. Toda capacidade que nós recebemos é para ajudar o próximo e nos ajudar, principalmente. Então você veio com essa faculdade da música e aí você tem toda a facilidade com instrumentos, com voz, com tudo, né? Aí a gente vê, são os chamados prodígios, né? Os prodígios que existem. Na verdade, os prodígios recebem essas faculdades, né? Já têm dentro de si e vão trabalhando. Então, você recebeu e você não quis desenvolver essa faculdade, por mais que piscasse do lado todas as oportunidades que aparecessem. Então, por exemplo, lá no Centro Espírita, aparece a oportunidade para você fazer parte do grupo musical do Centro Espírita. Geralmente o grupo musical, o Centro Espírita tem grupo musical. Tem vários maravilhosos aqui que a gente conhece, aqui em Campinas. E aí você fala assim, não, imagina, não vou. Você acha que eu vou me expor, aparecer na frente dos outros? Você acha que eu vou, não, mas você é bom nisso, você sabe fazer, mas eu não quero, deixa quieto. Nós estaríamos fazendo como o servo que recebeu um talento fez. O que recebeu 5 talentos, ou seja, ele recebeu uma capacidade maior, ele conseguiu devolver mais 5. Ele criou 10 talentos para ele. Então ele veio com várias faculdades, vamos dizer assim, com várias capacidades. E aí, com essas capacidades, ele não teve medo e ele conseguiu duplicar as suas capacidades. Então o que a gente entende? Que Deus nos provê o conhecimento e que nós, com o nosso trabalho, fazemos com que ele multiplique. Mesma coisa, isso é um ponto que eu conto para todos, eu sempre falo para todos, é um depoimento que eu sempre falo. E eu, antes de começar a fazer palestras, eu pensava o seguinte, imagina, eu fazer palestra, de jeito nenhum, vou lá na frente, vou fazer palestra para os outros me julgarem, para as pessoas olharem para mim e dizer o que eles acharam, e se eu gaguejar, e se, né? Achava e me escondia, né? Sabonetava, como eu disse, eu me escondia, não queria fazer, vinham com papo, João, palestra, tal, eu dava uma escondida ou outra, tal. Até que aconteceu uma grande dificuldade na minha vida, passei por ela, graças a Deus, e aí veio um amigo meu e falou o seguinte para mim, João, você não está sendo egoísta demais, não? Eu falei, por quê? Ele falou, olha, você fala bem, você tem uma capacidade boa de comunicação e você não está usando isso para o próximo, cara. Você está sendo igual o servo, lá que escondeu. Ele usou essa parábola para mim. Eu parei, pensei, falei, caramba, é verdade, cara. Eu estou sendo igual o servo, que recebeu um talento, escondeu debaixo da terra para devolver depois. Então olha que interessante, olha como entra num processo. Aí eu comecei a fazer palestras e tudo mais, e hoje, graças a Deus, estou nesse trabalho, nessa seara do Cristo, com esse talento que eu tenho. E não é o talento na questão do orgulho, olha como eu sou talentoso, não. É o talento que a gente reconhece, tipo, poxa, eu sei fazer, eu tenho facilidade. Então se eu tenho facilidade, eu não vou, por exemplo, tocar violino numa preleção pública, numa palestra, porque eu não sei nem pegar no violino. Eu não tenho
esse talento. Agora, se eu consigo comunicar, consigo falar, eu posso fazer isso. Aí eu pergunto, e profissionalmente? Eu posso usar profissionalmente essa facilidade que eu tenho? Posso. Desde que eu dê a minha contribuição para a sociedade, para o desenvolvimento dos outros irmãos. Então, eu seria mais egoísta ainda, eu estaria fazendo a mesma coisa se eu não utilizasse isso para ajudar, eu utilizasse isso só para o meu ganho próprio. Então, olha que interessante, né? A gente vai vendo as capacidades que a gente vai recebendo, a gente vai vendo como que a gente recebe, e pode olhar, cada um de nós temos pelo menos uma faculdade que nós recebemos. Né? Algumas pessoas conhecem muito de um assunto, outras têm uma facilidade maior para isso, a gente sempre tem. E às vezes a gente pensa que a faculdade é sempre uma coisa grandiosa, né? Ah, o palestrante, o engenheiro, o médico. Gente, ouvir o outro, ter a paciência de ouvir o outro é uma faculdade, é um talento. Ter a capacidade de dar uma palavra de bem para quem está sofrendo é uma faculdade, é um talento. Então a gente não precisa esperar o talento só nas coisas grandiosas. Aí a gente vai olhar, poxa vida, eu não tenho talento nenhum. Deve ter muita gente pensando agora, mas que talento que é o meu? Não deve ter talento nenhum. Não, temos. Todos nós temos. Só que a gente tem que fazer como os dois primeiros servos. Multiplicar esse talento. Porque quanto mais eu tenho um talento e eu vou trabalhando ele, mais eu vou desenvolvendo a capacidade. Como é que vocês acham que o Cristo chegou a ser Cristo? Ele recebeu um talento primeiro e não escondeu na terra. Ele começou a trabalhar aquele talento até que o servo, ou melhor, desculpa, até que o Senhor foi tendo mais confiança nele. Olha que ponto interessante. Porque lá na frente da parábola, quando o Senhor volta, ele vai tomar conta com os seus servos. Ele chama o primeiro que recebeu 5 talentos. O primeiro falou, Senhor, me deste 5 talentos, eu te devolvo 10, ganhei mais 5. O que o Senhor fala para ele? Servo bom e fiel. Como fostes fiel nas pequenas coisas, também poderás ser fiel nas grandes coisas. Olha que interessante, né? Olha lá. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Então, por exemplo, vamos imaginar uma rotina de trabalho do dia a dia, trabalho profissional. Entrou uma pessoa nova para trabalhar com você. Dificilmente a gente já vai confiar todo o trabalho e todo o conhecimento para aquela pessoa. A gente vai devagarzinho. A gente dá uma tarefa, vê se ela faz bem feito. A gente dá outra, vê se ela faz. E conforme a gente vai ganhando a confiança da pessoa, a gente vai distribuindo mais trabalho. Ou às vezes a gente entra num lugar e vê um trabalhinho aqui, a gente... Imagina se a gente ficasse assim, não, eu só vou fazer quando vier o grande trabalho. Quando vier assim a grande promoção, aí eu vou trabalhar. Né? Só vou trabalhar bem quando eu receber um aumento de salário. Quando dobrar o meu salário, aí eu vou trabalhar bem. Enquanto não der, ninguém merece o meu trabalho. Olha o orgulho que nós temos numa situação tão simples do dia a dia e que acontece com a gente espiritualmente. Porque a gente quer a grande tarefa espiritual, mas não consegue ser fiel na pequenininha. Então, por exemplo, vamos supor dentro de uma casa espírita. A pessoa, ela está começando a trabalhar com a mediunidade. Ela senta na mesa de trabalho e fala assim, não, eu só vou atender se vier Bezerra de Menezes. Se vier Eurípides Barçanufo. Se vier Paulo de Tarso. Não adianta. Não é assim que funciona. Ou então o palestrante, né? Não, eu só vou começar a fazer palestra num salão com 600 pessoas. Não vai. Ele vai começando dando um recado na preleção. Ele vai começar, ou seja, a espiritualidade, através, né, dos ministros de Jesus, vai sentindo o nosso envolvimento
e a nossa capacidade usando aquele talento. Então, quem geralmente recebe mais talentos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quantos de nós já no passado não recebemos faculdades e caímos através delas? Né? Imagina no passado. A gente lá na Igreja Católica, por exemplo, recebe o talento de divulgar o Evangelho. E divulga tudo errado. Cria seguidores, cria seitas, desvia o caminho dos seguidores, usa o Evangelho para se promover. Se perde totalmente. Vai ter uma nova encarnação onde ele vai receber de novo esse talento para que ele possa fazer certo dessa vez, sem se perder. Então, essa distribuição de talentos é de acordo com a nossa capacidade. Então, não adianta falar assim, não, só vou começar a fazer se for... Não! É devagarzinho. Conforme, né, Deus, conforme Jesus, os espíritos superiores vão percebendo o nosso envolvimento e a nossa capacidade, nós vamos recebendo mais talentos. O que a gente não pode fazer é esconder o talento que a gente tem. É esconder a capacidade que a gente tem. Porque quando esse servo que esconde a capacidade fala, olha, estou te restituindo o que você me deu. Né? Não perdi, mas também não ganhei. O que o Senhor responde para ele? Servo mau e preguiçoso. Olha que interessante, servo mau e preguiçoso. Por quê? Vamos levar numa outra esfera. Ah, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Então lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver uma questão que Kardec pergunta. Os Espíritos vão dizer, deixar de fazer o bem é tão crítico quanto fazer o mal. Então se eu tenho a oportunidade de fazer o bem, se eu tenho a oportunidade de usar aquela minha faculdade para ajudar os outros, e eu escondo ela, por medo ou por qualquer outro motivo, egoísmo que seja, eu vou ser um servo mau, um mau servidor, um mau trabalhador. Porque além de eu não dividir com o outro o que eu tenho de capacidade, eu não me desenvolvo. Eu não me desenvolvo. E aí ele até fala, né? Se sabes que eu ceifo onde não semeei e colho onde nada plantei, o Senhor diz para ele. Jesus está usando uma figura de linguagem para demonstrar o poder desse Senhor. Então, ou seja, ele era, para os judeus, esse Senhor estava se caracterizando como um homem muito poderoso. Um homem que tinha um poder extremo, que ele recebia de todas as partes. E olha que interessante agora a reação quando o servo esconde o seu talento. Ele fala, tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem para quem tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Então essa capacidade, ela pode ser retirada da gente e ser dada para um outro trabalhador. Então todas as faculdades que nós temos, riqueza, inteligência, facilidade de comunicação, mediunidade, todas as faculdades que nós recebemos podem ser retiradas pelo Senhor. Então imagina o seguinte, numa encarnação eu venho rico, com a faculdade do dinheiro, venho rico, bilionário. Qual que é o objetivo meu enquanto sendo bilionário, milionário, tendo muito dinheiro? É fazer com que as pessoas ao meu redor na minha sociedade se desenvolvam. Não é dividir o meu dinheiro com todo mundo de forma igual. Porque isso é uma utopia no nosso mundo ainda. Se nós dividirmos o dinheiro da humanidade inteira igual para todo mundo, depois de 10 anos vamos ter ricos e vamos ter pobres de novo. Porque cada um trabalha o talento de um jeito. E o talento do dinheiro, cada um trabalha de uma forma.
Então a pessoa que recebe o talento da riqueza, ela deve fazer com que a sua sociedade, o seu povo em volta de si, aí pode ser um vilarejo, pode ser o mundo inteiro, se desenvolva através do uso desse dinheiro. Que cada um receba segundo o seu mérito. Segundo o seu mérito. Então, ele vai receber aquilo para cada um poder se desenvolver, ele ajuda a desenvolver a sociedade, e ele então faz bom uso desse talento. Ele multiplica o talento. Agora, se ele faz igual o tio Patinhas fazia, né? Tinha caixa forte, nadava no dinheiro todo dia, não gastava um centavo com ninguém, ou seja, sentou no próprio dinheiro, no próprio egoísmo, será retirado dele esta faculdade, esse talento, numa próxima encarnação. Não por castigo, olha que interessante, não por castigo, mas para que ele possa aprender, na situação contrária, a dar o valor àquele talento que ele desperdiçou. Então ele vai reencarnar numa situação contrária. Pode ser numa miséria extrema, pode ser na pobreza, ou pode ser naquela situação do dia a dia, que a pessoa recebe o salário e antes de terminar o mês já acaba o salário. Né? Para que a pessoa dê valor àquele talento, para que ela desenvolva aquele talento de novo. Então a gente para pensar, né? Nossa, quanto talento que eu devo ter desperdiçado e agora eu estou tendo que correr atrás, né? Estou tendo que fazer. E ele fala mais, né? Aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo que pareça ter. Parece que ele já tinha essa faculdade, mas não tinha. Não estava dentro de si ainda trabalhada. E aí ele fala, essa parte mais pesada, né? E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que a gente vai pensar? Vai pro inferno, coitado, né? Não é? Vai pro inferno. Graças a Deus que na doutrina espírita não existe inferno. Não existe céu, mas também não existe inferno. Existe plano espiritual e existe a consciência. Então, quando ele fala do servo inútil, ele foi inútil para os outros, mas também foi para ele. Principalmente para ele, porque ele não se desenvolveu naquilo. Então, ele diz, lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. A gente fala, então ele vai ser levado para o umbral, é isso? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da doutrina espírita, às vezes a gente tenta transformar o umbral no inferno. Ai, fulano desencarnou, foi direto para o umbral, como se o umbral fosse um lugar geográfico, e não é. O que significa umbral? A palavra umbral significa entremeio. Então, por exemplo, do meu quarto para a sala, existe um umbral, que é a porta. A porta é o umbral, é o entremeio entre o meu quarto e a minha sala. O umbral é o entremeio do plano físico para o plano espiritual. Quando alguém desencarna, sai do plano físico, ele vai ter que passar para o plano espiritual. Ele retorna ao plano espiritual. Essa porta pela qual ele retorna é o umbral. Então todos nós vamos passar pelo umbral. Todos nós vamos passar pela passagem que leva ao plano espiritual. Só que alguns se demoram mais tempo no umbral devido ao seu estado de consciência. Culpa, ódio, rancor, vingança. Tudo isso mantém a gente preso no umbral. Ah, mas como explica então nos livros que fala que no umbral os espíritos, por exemplo de André Luiz, né, que os espíritos passavam xingando ele de suicida, ele sentia o chão molhado como se fosse um charco fedorento. Criação mental. Então, por exemplo, o espírito pode estar num estado de recuperação, mas na cabeça dele está vivendo o pior dos umbrais. Então ele precisa ser resgatado desse umbral pelos amigos espirituais para que ele possa enxergar e entrar de vez no plano espiritual. No livro de André Luiz, Nosso Lar, quando foi que ele conseguiu fazer essa passagem? Quando ele lembrou de Deus.
lembrou de Deus, fez uma oração pedindo ajuda, apareceu o Clemêncio lá para ele. E ajudou ele. Então, na verdade, todo o processo de trevas e ranger de dentes pode ser esse processo de passagem pelo umbral, mas também pode ser a necessidade da reencarnação. Porque onde que a gente mais chora? Se a gente estiver lá, imagina no nosso lar, a gente viver no nosso lar, que nem o André Luiz descreveu no livro Nosso Lar. Lá, provavelmente, a gente não vai ficar chorando. Vai ter muito trabalho para fazer numa sociedade muito organizada. Onde que a gente chora? Aqui, na Terra, encarnado. Onde que a gente range o dente? Aqui. Experimenta passar por uma situação de raiva para ver se você não range o dente. Ai, que ódio! Você range o dente. Onde você passa pelo pranto e ranger de dentes? Na reencarnação. Então Jesus está falando, esse servo que não soube usar o talento, vai precisar reencarnar para que ele tenha o aprendizado. Então, na verdade, o que parece uma coisa horrível, na verdade é uma possibilidade que o Espírito está recebendo. Uma nova oportunidade. Então, vamos parar para pensar na nossa vida e ver quais talentos eu tenho que eu posso ajudar o outro. Aí eu posso me vincular a uma casa espírita para fazer isso, posso me vincular a uma igreja católica, posso me vincular a uma igreja evangélica, posso me vincular a um terreiro de Umbanda, posso me vincular a um templo budista, posso me vincular a qualquer coisa, até ser ateu, desde que eu use a minha capacidade para ajudar o outro. Tem muito ateu que faz coisas maravilhosas que um cristão identificado não faz. Então, a questão não é a religião. A questão é o amor que você consegue doar. Ah, eu não descobri nenhuma faculdade minha ainda. Tá, procura algum lugar que você possa ser útil, nem que seja 1 hora por semana, e faça. Não olhe para os grandes exemplos. Nossa, eu quero fazer igual a Madre Teresa de Calcutá. Difícil a gente fazer isso agora. Tem gente que já consegue. Ah, eu quero fazer igual o Chico Xavier. Gente, vocês têm ideia do tamanho do trabalho que esse homem fez, o Chico Xavier fez? O quanto que ele sofreu. Esses dias eu vi um vídeo quando o Divaldo Franco foi num programa de televisão e deu uma entrevista, mostraram a Mansão do Caminho e todo o trabalho que ele fez na Mansão do Caminho. Gente, é gigantesco o trabalho dele. Esse recebeu 5 talentos e está devolvendo 10. O Chico recebeu 5 talentos, devolveu 10. Porque eles estavam mais preparados para receber mais talentos. E nós vamos num processo de nos prepararmos, aprendendo através das provas, das expiações, para que nós possamos entrar no mundo de regeneração com os talentos preparados. Porque qual é a característica principal do mundo de regeneração segundo os Espíritos? Lá na Gênesis, Livro dos Espíritos, no Evangelho, é um mundo mais justo e um mundo com mais amor. Então, como é que a gente vai ser mais justo com mais amor? Desenvolvendo os nossos talentos. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma parábola pequena, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa parábola vai estar lá. E esse capítulo do Evangelho, Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele trata da questão do nosso trabalho. Né, do nosso trabalho com relação às coisas espirituais. Então, Mamon é a palavra que significa riqueza. Não se pode servir a riqueza e a Deus. Ah, então quer dizer que se eu tenho uma faculdade para fazer, eu não posso ser rico. Então, ser rico é um grande... Não. Quantos e quantos ricos milionários anônimos fazem coisas maravilhosas.
Eu conheço um grande empresário que ele constrói escolas no Nordeste. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele constrói e entrega escolas em cidades do interior do Nordeste, sem ninguém saber. Olha que coisa maravilhosa. Cada um de acordo com o seu talento, com a sua capacidade. Então eu posso ter riqueza, mas não posso me esquecer de trabalhar os meus talentos. De fazer com que o meu talento sirva para o próximo. E claro, nós devemos lembrar que deve haver um equilíbrio. Né? Eu não vou, por exemplo, estou na idade produtiva, estou tendo que ganhar dinheiro, estou tendo que trabalhar para ganhar dinheiro, fazer minha vida acontecer. Vou largar tudo e vou passar a semana inteira dentro do centro espírita, por exemplo. Não, né? A gente tem que ter a nossa vida, tem que ganhar, nem que seja, como eu falei, 1 horinha por semana que a gente dedique, já tá bom, já tá no trabalho. Ah, e quando eu me aposentar, eu quero me dedicar inteiramente. Aí tudo bem. Depois que aposentou, garantiu a vida, pode se dedicar inteiramente a tudo, não tem problema. Mas até lá, a gente tem que fazer um equilíbrio. Não se pode servir só a Deus, não se pode servir só a Mamon. Tem que ter um equilíbrio no mundo em que vivemos. Até esse equilíbrio vai fazer com que nós aprendamos. Nos menores detalhes, nós vamos aprender sempre. Então que essa parábola possa nos trazer conforto, possa nos ajudar, como me ajudou. Citado pelo meu amigo, eu me vi como servo mau, como servo inútil, e falei, não, deixa eu fazer alguma coisa. E aí foi interessante, porque na hora que eu comecei a fazer, começou a aparecer um monte de gente, um monte de casa, foi maravilhoso. Então foi muito legal. Um outro exemplo, eu vou contar uma história, só pra gente finalizar. É uma história que o Richard Simonetti trouxe pra gente. Conta-se que um casal, eles haviam recebido uma facilidade muito grande de se comunicarem, como tarefa, como talento. Só que ao invés de usarem para o bem esse talento, eles começaram a usar esse talento para o mal. Ou seja, eles começaram a ludibriar as pessoas, a roubarem as suas crianças, os seus filhos, e a traficarem, a venderem essas crianças para outros casais de outros países. Passaram a encarnação inteira fazendo isso. Desencarnaram, provavelmente passaram pelo umbral, pela culpa, por tudo isso. E quando chegou a reunião, eu costumo falar, né, que é a reunião do pingo nos is. Quando chegou o momento deles se reunirem com os amigos espirituais para entenderem como foi a última encarnação e planejar as próximas, foi falado para eles, olha, vocês fizeram bobagem aqui, né? Vamos ter que recuperar isso. Aí na nossa cabeça a gente pensa, bom, para eles recuperar isso, eles vão ter que ser traficados. Eles vão ter que ser vendidos para eles sentir a dor do que é ser vendido. Tal. E essa é a nossa forma de pensar. O que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais permitiram para esse casal? Que eles se reencarnassem, se reencontrassem, se apaixonassem, ficassem juntos, tivessem 2 filhos. E quando os 2 filhos estivessem numa idade já mais tranquila, eles iriam abrir um orfanato. Iriam receber todas as crianças que eles traficaram naquele orfanato para eles cuidarem das crianças. Olha que maravilhosa bênção de Deus. Então foram lá. E quem ajudou eles todos nesse processo foi um amigo espiritual chamado Antônio. O Antônio estava sempre junto deles, planejando a encarnação, planejando os trabalhos, planejando os filhos, ajudando todos eles. Encarnaram os 2. Se encontraram, né, no que nós chamamos de acaso. Né? Olha, no acaso se encontraram. Não existe acaso. Não existe acaso, não existe destino. Está tudo planejado. A gente pode mudar o planejamento. Nós temos livre-arbítrio. Mas o que está planejado para a encarnação, ela vai acontecer dependendo dos nossos atos. Então, se um estiver no Oiapoque e o outro no Chuí, vão se encontrar em determinado momento em algum lugar. Se encontraram, se apaixonaram, casaram, tiveram 2 filhos. Quando os 2 filhos já estavam numa idade mais tranquila, começou a vir um desejo neles de cuidar de crianças. Porque eles tinham facilidades com crianças. Criaram os 2 filhos de uma maneira tranquila.
tinham facilidade, as crianças tinham um certo apego a eles. E aí começou a vir aquela vontade, uma ideia. Nossa, sabe, me veio uma ideia do nada aqui. Vamos abrir um orfanato? Do nada a ideia, né? A gente acha que é do nada. Nossa, me veio aqui uma ideia do nada. Já estava planejado, ó, lá atrás. Me veio uma ideia. Vamos atrás, vamos. Começar ali atrás da papelada. Falar, dá muito trabalho, é muita papelada. E outro, nossos filhos já estão grandes. Nossos filhos já estão criados. A gente vai arrumar mais para nossa cabeça ainda. Olha o servo escondendo o talento. Então, o processo foi indo, eles não foram atrás, foram surpreendidos com uma gravidez fora do tempo. Não imaginavam mais e veio uma nova criança. Encarna entre eles um menino. E o menino, desde cedo, já demonstrava uma capacidade maravilhosa. Era uma criança boa, era uma criança tranquila, era uma criança que era amada por todos, com facilidade por todos. E essa criança, quando passava na rua e via uma criança em estado de rua, falava: mamãe, por que essa criança não tem um lar? Por que essa criança não pode ter um lar? Por que vocês não ajudam essa criança? E aí reacendeu neles a ideia, que eles tiveram por acaso, de ter um orfanato. Vamos atrás de novo? Vamos. Foram atrás, levantaram toda a papelada. Ah, dá muito trabalho, gente. Imagina, agora com um filho pequeno, né? Tudo bem que ele tem o maior incentivo pra gente, mas não, deixa quieto, vai. Dá muito trabalho. Dá uma preguiça de ir atrás, só de pensar já deu preguiça. Escondendo o talento. Eis que essa criança, por volta dos 9 anos de idade, é acometido de uma doença e desencarna. Todos nós, nesse momento, iríamos falar: como que Deus permite uma criança desencarnar? Como que Deus permite que a lógica da vida não seja cumprida e o filho vai antes de um pai? Como pode isso? Só que a dor de perder aquele filho foi tão grande que, em homenagem a ele, na memória dele, eles iriam abrir um orfanato com o seu nome. E fizeram. Foram atrás, desbravaram, conseguiram autorização, abriram um orfanato, receberam centenas de crianças de tudo quanto é lado que começou a aparecer, e eles conseguiram cumprir aquele planejamento, usaram o talento. Quando desencarnaram de novo, voltaram ao plano espiritual, lá estava o Antônio para recebê-los, para ajudá-los a fazer o levantamento. E aí a mulher falou o seguinte: olha, Antônio, eu fiquei muito feliz nessa última encarnação, deu certo, a gente conseguiu fazer o que precisava fazer. Mas uma coisa, eu posso perguntar? Pode perguntar, o Antônio falou. Aqui está o meu marido, aqui estou eu, meus 2 filhos. Mas e aquele meu terceiro filho, que foi embora tão cedo, que a gente abriu o orfanato em nome dele? Onde ele está? Antônio abriu um largo sorriso e disse: oh, minha mãe, eu tinha que fazer vocês acordarem de algum jeito. Ou seja, o que parecia uma grande desgraça, na verdade foi o incentivo que eles tinham que ter para fazer o que era necessário. Claro que nessa história nós fomos levados a um ponto máximo, né? Ao desencarne do menino como exemplo para a gente poder entender. Mas quantas situações não acontecem na vida da gente que não são incentivos para a gente colocar o talento em prática e nos desenvolvermos e nos trabalharmos? Que Jesus possa estar conosco, que a gente faça bom uso dessa parábola e que nós possamos estudá-la sempre para compreender cada vez mais o que nós podemos fazer de melhor. Que Jesus nos abençoe. Eu convido a todos para que possamos fazer uma prece de encerramento. Quem quiser fechar o olho pode fechar, quem não quiser não precisa. Mas que a gente possa nesse momento sentir a presença do nosso querido e doce Mestre Jesus ao nosso lado. Que possamos apenas pedir a Ele, como acréscimo da Tua misericórdia, Mestre, que nos auxilie, que nos ajude nas nossas dificuldades, que nos auxilie a encontrarmos os nossos talentos e, ao encontrarmos, nos auxilie a utilizarmos ele para nós e para o próximo. Abençoe a nossa semana, Mestre, e esteja conosco, hoje e sempre.
Muito obrigado a todos os amigos, que Jesus abençoe e a gente se vê. Um grande abraço. Até mais.